Há muito a se descobrir e explorar na maior cidade do planeta. Começando pelo fato de que, tecnicamente, não se trata de uma cidade. O que se conhece por Tóquio é um conjunto do que equivaleria no Brasil a municípios com alguma autonomia, mas submetidos ao governo metropolitano. São 23 no total, e a capital japonesa não tem prefeito, mas governador. No atual mandato, governadora Yuriko Koike. Esse tamanho todo faz com que a área da região metropolitana seja mais extensa e que a população seja calculada com base em toda essa área povoada. O total se aproxima de 40 milhões de pessoas. E fazer essa gente toda se deslocar, transitar pela cidade, é um desafio. Para quem mora em Tóquio, como agora eu estou morando, se locomover pela cidade não é muito difícil, porque tudo aqui é muito servido por trem, por metrô, por ônibus, enfim. Eu até optei por não ter um carro. E agora eu vou fazer um trajeto que quem vive fora do seu país precisa fazer algumas vezes. Estou saindo da minha casa e vou até o consulado brasileiro. Isso porque nesse trajeto eu vou precisar pegar o metrô e trocar o metrô por uma linha de trem. Então é uma boa experiência para compartilhar com todos vocês. Está todo mundo convidado. Vamos viajar junto pela capital do Japão. Ao mesmo tempo em que é possível circular por largas avenidas, a cidade também é repleta de ruas estreitas, em que pedestres, bicicletas, motocicletas e carros precisam conviver. E todos se respeitam. É uma cidade com alto padrão de educação, mas também de consumo e custo de vida. Morar no centro é muito caro. Houve um movimento natural de migração para as áreas no entorno da capital. A solução foi investir no transporte sobre trilhos. Deu certo e se transformou em referência de qualidade, segurança e comodidade. Dificilmente o morador de Tóquio vive longe de uma estação, seja ela de trem ou de metrô. No meu caso, eu tenho duas opções e as duas a 5 minutos de caminhada. A gente está indo para uma dessas estações. Existe mais de uma opção de caminho para chegar na estação. Essa aqui é boa para os dias em que está fazendo muito calor, como hoje, ou dias de chuva ou de frio. Aqui, ó. O caminho, boa parte dele é coberto e com escada rolante. Tóquio tem a 5ª maior malha metroviária do mundo e nenhuma outra carrega tanta gente. São 9 milhões de passageiros por dia, transitando por mais de 300 quilômetros de trilhos que interligam todas as regiões da cidade. Um facilitador surgiu a partir de 2001. Em vez de comprar diferentes bilhetes para diferentes modais, todos eles foram reunidos num só cartão. Com ele é possível embarcar em qualquer meio de transporte. Mas cada um tem seu preço. Essa aqui é uma máquina para recarregar o bilhete único de transportes. É uma espécie de bilhete único mesmo. Há 2 empresas que fazem esse bilhete no Japão. Você pode optar por qualquer uma delas. Esse aqui é o meu. Você carrega na máquina. Aqui tem linguagens internacionais, por exemplo. Ó. Vou botar em inglês, não tem português. Eu coloco o cartão aqui. Charge, né? Que é carregar. 1.000 ienes. Isso aqui dá aproximadamente R$40. A passagem mais barata de metrô sai aí por volta de uns R$6. Parece caro, né, para a realidade brasileira, mas para o japonês é um preço ok, assim. Eles não reclamam, não. Está bem dentro do orçamento das famílias japonesas. Bom, está carregado, podemos viajar. Para um emaranhado que reúne 13 linhas e 278 estações, a rápida identificação visual é importante para que ninguém perca tempo e que se ache rápido entre as plataformas. A solução adotada é simples e eficiente. Bom, cheguei aqui, estou na dúvida para onde eu vou. É normal para quem está chegando, né? Aqui eu tenho N05. N05 é a minha estação, perto da minha casa. Essa é a última, a N19. Eu tenho que saber para onde eu vou. Eu vou para N01, ou seja, não é desse lado da plataforma.
é desse lado da plataforma, olha aqui, ó, 0501, ou seja, esse lado aqui, numeração decrescente. Esquece o que está aqui, ó. Nomes em japonês, letras em kanji, né, que é o ideograma japonês, esquece, não precisa decorar. Só decora aqui, ó, o número. Eu preciso para N1, estou na N5, estou na plataforma certa. Nesse horário foi fácil conseguir um lugar para viajar sentado. O silêncio nos vagões impressiona. São quase espaços sagrados e consagrados à leitura, ao descanso, aquele momento para conferir e enviar mensagens pelo celular. Todos os vagões têm internet gratuita, até porque você nem precisa se preocupar com a segurança. A chance de acontecer um roubo ou furto é mínima. Descer na estação errada só por distração. Os avisos sobre as próximas paradas são visuais e sonoros, em japonês e em inglês. JY23. Bom, chegamos à estação de Meguro, N1 para ficar mais fácil, né? E como eu tinha dito no início da viagem, agora eu preciso trocar o metrô e fazer uma baldeação para o trem. E a estação é bem sinalizada, ó. É só memorizar, e aí quem está morando aqui rapidamente memoriza, que JR é o trem. Significa Japan Railways, ou seja, linhas férreas do Japão. JR é trem e é para lá que a gente vai para finalizar a viagem. É uma estaçãozinha só, é rápido. Assim, o bilhete é único, mas o modal é diferente. Como eu estou trocando do metrô para o trem, eu posso usar o mesmo bilhete, mas eu sou cobrado outra vez porque eu estou trocando de meio de transporte. Isso acontece porque parte da rede ferroviária e metroviária da cidade foi privatizada. Governo e empresas adotam políticas tarifárias diferentes, embora o poder público mantenha controle sobre os preços. Quanto mais você percorre, mais vai pagar pela passagem quando deixar a estação. É nesse momento que acontece a cobrança automática no cartão. Bom, cheguei. Gotanda era a estação final. Mesmo trocando de metrô para trem, não deu nem 15 minutos, um trajeto que de carro ou de táxi, por exemplo, em função do trânsito, provavelmente chegaria a meia hora, talvez até passasse disso. Nos horários de pico, viajar sobre trilhos pode ser bem desconfortável. A maior reclamação dos usuários não é muito diferente da que temos no Brasil: a superlotação. Os guardas das estações tentam acomodar passageiros como sardinhas numa lata. Shinjuku meio que simboliza o sistema, que atende muita gente, é verdade, mas também tem seus problemas, como o excesso de passageiros e a dificuldade de locomoção para muitos deles. Como o senhor vê a questão da acessibilidade tanto às estações quanto aos próprios modais de transporte? 駅、ターミナル駅にはエレベーターの設置とかですね、そういうのをどんどん進めていくということでやってございます。またバスについてもそのまま乗れるような、低いっていうんですか、低床のバスとか、でタクシーについても最近紺色のタクシーが走っていると思うんですけど、ああいう横からそのまま車椅子が乗れるようなタクシーっていうのも整備をどんどん進めているところでございます。今東京ではですね、2040年東京都市像というのを目指しまして、そしてグランドデザインというのを策定しています。その中でですね、交通のより充実したものを整備していこうということで、特に鉄道と道路のネットワークの充実というのを図ろうということを考えてございます。その鉄道に関して言えばですね、新たに6つの路線の整備というのを計画してまして、それを進めていきましょうと。道路については、都心を抜ける車というのを配慮するということで、三環状の整備というのを進めていこうということで取り組んでございます。O projeto do BRT não deve ficar pronto para os Jogos Olímpicos de 2020. Faz parte de um plano de médio prazo, que vai até 2030. Para os Jogos, metrô e trem são um plano A de mobilidade. No próximo bloco, você vai ver que o respeito é a regra número 1 da mobilidade em Tóquio. As bicicletas dividem as ruas com carros e ônibus e o número de acidentes vem caindo ano após ano.
Estações. Elas são tão importantes na vida cotidiana do morador de Tóquio que acabam virando referência para qualquer endereço. O mercado fica perto da estação tal. O parque onde meus filhos brincam. Eu tenho que descer em outra estação. O consultório do dentista. Posso descer na estação X, na estação Y e aí dar uma caminhada de 10 minutos. Ou seja, as pessoas se orientam pelas estações. Além disso, muitas são super equipadas. Mini cidades têm lojas de conveniência, caixas eletrônicos de bancos, restaurantes, lanchonetes, serviços dos mais variados para o passageiro. E para chegar até uma das centenas de estações, a bicicleta é o meio de transporte mais usado. É muito comum observar as pessoas se deslocando para o trabalho sobre duas rodas. Um cálculo das autoridades de trânsito de Tóquio revela que 14% dos deslocamentos urbanos são feitos em bicicletas. Isso numa cidade em que menos de 1% das vias são exclusivas para elas. Sim, menos de 1%. Tóquio praticamente não tem ciclovias. As magrelas dividem espaço com carros, ônibus, pedestres. Os acidentes são poucos e vêm diminuindo. Caíram 9% no último ano. 都内東京で自転車を利用している人は3歳、4歳の小さいお子さんから80歳ぐらいの高齢の方まで非常に幅広く使われております。 O respeito aos limites de velocidade e ao espaço do ciclista é fundamental. 路中が多いのが気になりますけど、普通に運転手は車は大丈夫？自転車の幅の狭かったりするので。 Não é de hoje que a falta de espaço é resultado de uma equação quase sem solução. O aproveitamento de cada centímetro do espaço urbano é herança dos tempos da rápida industrialização, em que o Japão rural virou um Japão urbano e multidões se dirigiram para as grandes cidades. Hoje, geograficamente falando, Tóquio não tem mais para onde crescer, se expandir. E a população segue crescendo, e consumindo, e se locomovendo. O Japão é uma potência na indústria automobilística mundial e o consumidor daqui tem muito orgulho das marcas locais. Então, apesar da boa oferta de transporte público e do amor pelas bicicletas, o japonês continua sendo um apaixonado por carros. 車は確かに、都市部に集中している先ほど言った渋滞というのが、発生しているようでございます。そのため、その中でも都心を通過する車っていうのは先ほど6割程度ございますので、そういう都心を通過する車をなくすということで環状道路の整備というのを進めています。3つの環状道路があるんですが、そのうち1つは完成してますので、その残りの部分を今大体8割ぐらいは程度できてますので、残りの部分を整備していくことで進めているところでございます。 Só que a conclusão desse projeto para diminuir a circulação de carros na área central da cidade só deve acontecer em 2040, ou seja, 20 anos depois das próximas Olimpíadas. Um outro legado dos Jogos deve ser o aumento no fluxo de turistas, que já vem crescendo há 6 anos seguidos no país. E eles são importantes para movimentar outro setor da economia sobre rodas, os táxis. Numa cidade tão bem servida pelo transporte público, qual seria o papel deles? Myself or our company is more specialized, in the transportation between the airports. That's why it's good for the increase of the foreign tourists and businessmen coming more and more. But actually, the total number of the users are Japanese, of course. And the regular Japanese workman is not using a taxi until they get to the office. But in the daytime, they are very busy, going, everywhere.
so they need to use taxi. O senhor Kimata, 15 anos de praça, está satisfeito. Diz que ganha mais do que um jovem de 30 anos e que presta um serviço importante numa cidade que tem muitos idosos e cada vez mais visitantes dispostos a circular com conforto e exclusividade. Pensando nisso, o governo quer explorar uma outra maneira de se deslocar por aqui. Bom, que o Japão é uma ilha, isso todo mundo sabe, mas a capital do país, Tóquio, também fica localizada à beira-mar, numa baía. Há mais ou menos 400 anos, na era dos samurais, os shoguns, senhores feudais, mandaram construir inúmeros canais espalhados pela cidade para servir de meio de transporte, porque imagina, naquela época não tinha carro, não tinha metrô, não tinha trem, as pessoas se locomoviam com cavalos ou barcos. É esse tipo de transporte sobre as águas que Tóquio está querendo reativar agora. Aqui na Baía de Tóquio, por exemplo, o transporte de passageiros turistas é muito grande já, mas há uma intenção para o futuro de que esse tipo de embarcação também sirva para o transporte de massa. Hoje os passeios atraem pela beleza da paisagem, pelos shows folclóricos e pelo contato com a natureza. それで長野県は海がない県なので、海の経験があまりないので、すごく憧れの旅ではあります。いろいろと旅行会社でそれには乗ったことないんですけど、そういう船でこれからゆったりした旅行っていうのが、そういうのはこれから増えるんじゃないかなと思うんですよね。O investimento vem a calhar, porque numa metrópole que não tem níveis alarmantes de poluição, como as grandes cidades chinesas, por exemplo, a Baía de Tóquio ainda deixa muito a desejar na limpeza, uma das promessas para a Olimpíada de 2020. O Japão, de modo geral, é entusiasta da energia limpa. Os automóveis movidos a hidrogênio e energia elétrica estão sendo experimentados em quantidade cada vez maior. Nos serviços de carros compartilhados, há muitos veículos elétricos que dispensam gasolina e funcionam 100% a bateria. Os ônibus, que têm papel complementar na estrutura de mobilidade da cidade, sendo bem menos utilizados que trem e metrô, também estão cada vez mais limpos, menos dependentes do petróleo. Mas essa é uma cidade muito grande, uma metrópole, e as pessoas trabalham muito. Elas precisam chegar com rapidez e eficiência ao trabalho. Mas como as pessoas são educadas, se respeitam e há segurança, no fim das contas, tudo acaba dando certo. E a gente pode dar uma nota quase 10 para o transporte público e para a mobilidade urbana aqui na capital do Japão. No próximo episódio, a gente vem para Nova York, uma cidade sempre em movimento. A gente vai destrinchar o formigueiro que é o grande sistema de metrôs. A gente vai mostrar como quem mora mais longe tem opção na hora de decidir como ir ao trabalho. Como Janette Sadikan revolucionou o transporte, fazendo as pessoas andarem mais a pé e de bicicleta. E quem resolveu abandonar o sistema e ir para o trabalho do seu próprio jeito. É terça-feira que vem, em Movimento, Nova York.